Vamos lá? A dracma perdida, página 196. Aqui nós estamos no momento em que o homem, o cego do evangelho, já foi curado, a sua visão, o êxtase, já passou, e agora ele está em busca do Cristo. Ele procura agora encontrar-se com Cristo, conforme o próprio contexto de João capítulo 9, né? Se os irmãos lerem João 9:10, que é o capítulo em que fala do cego de nascença, então logo ele é curado, ele procura, ele se encontra com o Salvador, não é? Depois que ele foi expulso do templo, tá bom? Vamos retomar aqui então, página 196, último parágrafo. Leiamos. Enquanto eu caminhava por entre a multidão e refletia sobre a visão do crucificado fora dos portões de Jerusalém, senti uma mão me tocar. Ao converter-me, deparei-me com a luz do mundo, que me fitando disse-me: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. És tu, Senhor? Indaguei surpreso àquele que sobre mim derramava sua luz de amor e misericórdia, inundando minha alma de um inefável gozo. Sim, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas, Senhor, pensava eu que estivesses no templo, na casa de Deus, onde todos supõem encontrá-lo. Respondeu-me o Messias: eu sou a porta do aprisco. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. Queridos, essa parte que aqui está transcrita, né? Que é a parte lá de João capítulo 10. Então logo o Senhor se encontra com o cego curado do evangelho. O Senhor fala a parábola do aprisco, do ladrão, do porteiro e das ovelhas, e do bom pastor, obviamente, né? A parábola traz todos esses elementos. Quando Jesus, então, ele se dirige ao homem que fora expulso do templo. Na última semana nós falamos aqui, bem no finalzinho da mensagem, que todos os cegos, ou que todos os homens, porque são cegos, né? Cegos de nascença, quando eles têm a visão curada, quando os olhos do coração são curados, o que significa que a pessoa ela obtém a revelação da verdade de Deus, ela dificilmente conseguirá ficar no templo, entendendo o templo não enquanto um local de reuniões. Entenda templo no sentido simbólico que ele representa para todas as religiões. Ou seja, toda religião tem ali afinidade com o sagrado e tem os seus elementos sagrados. Entre eles tem o templo. Eles têm o templo por sagrado porque acreditam que o templo é a casa de Deus. Mas nós sabemos pelo Novo Testamento, tanto por palavras de Jesus em João capítulo 4, por palavras de Estevão em Atos capítulo 7, ou por palavras do apóstolo Paulo em Atos capítulo 17, que Deus, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. A grande verdade, ou uma das grandes verdades neotestamentárias, é que com o primeiro advento do Messias ao mundo, ocorre que agora todas as coisas que outrora faziam parte dos ritos, que eram coisas materiais e sagradas, agora elas dão lugar ao simbólico, ou aquilo que elas representavam. Então, no caso, uma das grandes verdades do Novo Testamento é que o templo de Deus é um templo vivo. Ou seja, o homem, ele avança de um entendimento rudimentar das coisas, e nesse princípio, nesse caminho rudimentar, que é do Antigo Testamento, comparado, por exemplo, ao crescimento de uma criança, então, muitas verdades são ditas numa forma material. Mas chega um momento em que é preciso que o homem deixe para trás essas coisas e avance para as realidades espirituais. Então, o homem foi criado como templo de Deus, para ser habitação de Deus. Só que essa verdade só pode ser entendida e, sobretudo, aplicada à experiência humana, de um modo geral, a partir da encarnação de Cristo, não é? Então, ocorre que o templo físico, ele desde Cristo em diante, ele não representa mais, não é mais esse símbolo sagrado,
e tampouco pode ser considerada a casa de Deus. A partir de então, aqueles que insistem em viver essa vida de templos, de coisas, de materialidades, né? Quando ele é curado, o que ele entende, ocorre então que se ele agora declarar a verdade, ele é expulso. Não foi por isso que Estevão foi morto? Então, imagine que quando uma verdade ela é dita, ela fatalmente vai suscitar a ira dos religiosos. Você pegar todo o Novo Testamento, você vai observar desde João Batista. João Batista veio pregando o batismo de arrependimento e anunciando a chegada do Messias. Por esta razão, ele foi preso e ele foi o quê? Morto. A prisão e a morte de João Batista foi por causa da verdade. Todos quantos pregarem a verdade, eles não terão, na verdade, nem o apoio e não terá, então, como eu posso colocar, não terá o amparo, a amizade dos religiosos. Então, esse cego do evangelho, quando ele entra no templo, logo ele é expulso. O fato de ele ser expulso implica a cura da sua visão. Então, quantos enxergarem a verdade de Deus, ainda que uma parte dessa verdade, quanto mais ele enxerga, mais ele vai se afastando e deixando o meio religioso. Cristo, então, quando se encontra com ele, e ele está também no meio dos discípulos, Jesus então conta a parábola do aprisco, a parábola do porteiro, a parábola das ovelhas, a parábola dos mercenários, a parábola do bom pastor. Eu creio que vocês já devem ter lido e ouvido, até porque é um versículo muito conhecido, não é? Em Atos 10, versículo 10, em João, 10, versículo 10, Jesus fala que o bom pastor veio dar a vida pelas ovelhas, mas o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Então essa figura dessa parábola é muito interessante, porque Jesus fala que toda e qualquer religião é como que um aprisco, é um cativeiro. Lógico que o aprisco ele tem um aspecto positivo e também um aspecto negativo. O aspecto positivo é que ali as ovelhas são guardadas até o tempo determinado para que elas saiam para os pastos verdejantes. Então, de certo modo, o aprisco tem um papel fundamental de proteção das ovelhas. O problema é que os homens, por não entenderem que o aprisco tem esse papel de proteção e, portanto, tem um papel temporário até o tempo determinado de sair, as ovelhas saírem, os homens fazem, então, é o aspecto negativo, do aprisco, eles fazem um cativeiro. E representa, então, um lugar onde os homens estão aprisionados. Eles são ali cativos de muitas inverdades, de dogmas, de engano, de mentira. Então, a religião, ela tem esse aspecto negativo de aprisionar o homem num tanto de ensinos que não correspondem à verdade de Deus. É que o que Paulo fala em 2 Coríntios, né? Capítulo 10, salvo engano, acerca dos sofismas, acerca das fortalezas, acerca de uma mente que é cativa do engano. Então, nesse sentido, ocorre quando o homem cego do evangelho, agora curado, ele enxerga e os líderes religiosos expulsam ele do templo. Isso fala de uma situação que ocorre a todos quantos enxergarem, serão expulsos dos templos, até porque esses que aprisionam as ovelhas do Senhor no aprisco, Jesus os chama de ladrões e salteadores. Isso é muito importante, porque quando ele fala ladrão, é aquele que rouba, ou seja, são líderes que se assenhoram das ovelhas que pertencem a Deus. Todas as ovelhas pertencem ao Senhor, e os líderes então se assenhoram para poder tirar a lã, a carne, o couro, para fazê-la sofrer. Por isso que diz que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Quando diz que eles são salteadores, e aqui é um ponto muito importante, é que eles não entram no aprisco pela porta das ovelhas, eles saltam o muro, o que seja, o que for, a sebe, eles saltam para poder se apropriar das ovelhas. Porque imagine que se ele entrasse pela porta, o que Jesus declara sobre a porta? Ele diz: eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta do aprisco. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá
e achará pastagens. E esse ponto é o ponto em que a maioria das pessoas, embora saibam desse texto, elas não percebem que a porta do aprisco é uma porta pela qual se entra e é a porta pela qual a ovelha sai. Ou seja, nós ouvimos muitas vezes pregadores falando que Cristo é a porta, devemos nós entrar por essa porta para sermos salvos. E é verdade. Todos que entraram no judaísmo ou que entram em qualquer outra religião que tenha por natureza o Cristo de Deus, mesmo que não seja o Cristo histórico, mas que tenha os princípios do Espírito de Cristo, eles entram pela porta que é Cristo. Entendam isso. Ou seja, os judeus, eles estavam ali no judaísmo por causa de uma esperança. Eles entraram para o aprisco por causa da promessa de um Salvador, por causa da promessa do Cristo. Quantas pessoas, mesmo crentes do nosso tempo, eles não são salvos por Cristo e eles acabam entrando nesse ou naquele aprisco por causa de Cristo, por causa do Cristo de Deus, por causa da verdade acerca da obra de redenção. Ocorre que Cristo diz que por essa porta, ele diz, entrará e sairá. Ou seja, o mesmo motivo que me leva a entrar e fazer parte daquele aprisco é o motivo pelo qual eu me retiro desses apriscos. Ou seja, quando a pessoa ela conhece a Cristo, ela não tem uma ideia clara acerca de Cristo. Ela tem uma ideia parcial. Às vezes ela ouve um evangelho parcial que anuncia que Cristo morreu por nós, que Cristo perdoa nossos pecados, que Cristo quer nos salvar. E a pessoa então entra. Só que logo quando a sua visão é clarificada e ela percebe a grandeza do evangelho, toda a plenitude do evangelho, então agora, pelo mesmo Cristo, ela sai do aprisco para ter e gozar a liberdade do evangelho. Não confunda a liberdade do evangelho com a libertinagem da carne. A libertinagem está para a carne, enquanto a liberdade está para Cristo. Por isso ele diz assim, na página 197, eu sou a porta do aprisco, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagens. Agora você imagine que aqueles que saíram pela porta, eles vão agora para o pasto verdejante, os pastos verdes, onde tem comida abundante, onde tem liberdade. Agora, aqueles que ficam no aprisco, e eles não saíram ainda, simplesmente porque não enxergam, não conseguem perceber o evangelho na sua clareza, certamente esses do aprisco vão falar mal e vão criticar aqueles que estão nos pastos verdejantes. É mais ou menos a ideia da alegoria da caverna de Platão. Já falei para vocês aqui outras vezes, como que é árduo e difícil o caminho de sair de dentro da caverna. Então todo o processo de sair da caverna, conforme a alegoria da caverna de Platão, está no livro A República, né? É um processo de libertação, é um processo de abrir os olhos, é um processo de enxergar a verdade. Então, quando aquele primeiro homem, lá da alegoria, ele sai, e ele então vê a liberdade de um mundo, ele percebe que é possível viver bem, viver melhor fora da caverna, ele retorna para tentar salvar alguns da caverna. Só que ali ele sofre, não somente ele sofre a rejeição, porque aqueles que estão lá dentro não podem perceber o que o outro viu. Ou seja, a única coisa que de fato liberta o homem é a visão espiritual. Por isso nós devemos ler a Escritura, não buscando simplesmente encontrar preceitos sobre preceitos para vivermos por meio deles, mas ler a Escritura para encontrar nela a verdade. Se os irmãos olharem para a Escritura de um ponto de vista comparando Antigo e Novo Testamento, eu quero fazer apenas uma de uma série de comparações que poderíamos fazer. É interessante porque, bem, comecemos assim. Imagine que os primeiros homens da terra, Adão, as primeiras gerações, eles não tinham a Bíblia, concordam ou não? Eles tinham apenas uma revelação parcial de Deus que era passado pela tradição oral. Imagine que quando veio o povo de Israel, eles também não tinham uma Bíblia como você tem. Eles receberam a lei de Moisés e tal,
E mesmo quando vieram os profetas, eles não tinham a Bíblia dos profetas, eles não tinham Isaías, Jeremias. Isso foi uma composição feita bem posteriormente. Embora os livros sejam dos profetas, não pense você que o profeta escrevia o livro para entregar e os folhetins para o povo de Israel. Ele ia pregar, anunciar. Somente posteriormente é que foram escritos na forma de livros e depois foi feito o cânon do Antigo Testamento. Mesmo quando Cristo veio ao mundo, não havia Mateus, Marcos, Lucas, João, não havia as epístolas, o Apocalipse. Sabemos que essa Bíblia, do modo como ela se encontra em nossas mãos hoje, só foi possível a partir do 4º século da era cristã. Então hoje você tem uma Bíblia, e aí você vai ler a Bíblia, você fica ali tentando encontrar um sentido em cada versículo, em cada palavra, porque se entende comumente, inclusive equivocadamente, que a Bíblia seja a palavra de Deus. E na verdade a Bíblia, as Escrituras, elas contêm a palavra de Deus, elas contêm a revelação acerca de Deus. Por isso que quando as pessoas pegam a Bíblia por palavra de Deus, elas se perdem. Não tem como você se achar, ter os olhos abertos, compreender a verdade, se você tomar a Escritura como palavra de Deus. Você vai viver como muitos vivem, né? Lançado de um lado para o outro, levado pelos muitos ventos de doutrinas. Porque da Bíblia, se você pegar toda ela e considerar que todo o seu texto, que todo de Gênesis a Apocalipse consiste na palavra de Deus, você vai se encher de doutrina. Por isso o cristianismo tem muito pouco de Cristo e tem muito de coisas humanas. É a briga por causa do uso do véu, é a briga, a luta por causa do ósculo santo, é a briga entre o batismo por imersão ou por aspersão, é a briga para saber, digamos, de usos e costumes, de comidas e bebidas, de lugares, não é? Ou seja, as pessoas elas vão tomando preceito sobre preceito para construir um caminho de vida eterna. E o pior, Jesus disse que as Escrituras não podem dar vida ao homem. A própria Bíblia diz claramente, a lei não pode dar vida ao homem. O próprio Jesus falou que os judeus iam às Escrituras, mas se negavam a ir a Cristo para terem vida. Então nós temos que olhar pelo viés da revelação. Então a primeira comparação que eu queria fazer para vocês, dentre outros que eu poderia fazer, imagine você que você tem lá o registro da criação do homem, Gênesis capítulo 1, né? E versículo capítulo 1 e capítulo 2. Deus cria o homem cai. Isso nos leva a considerar o homem criado para a glória de Deus, ele caiu em pecado, tornou-se agora um pecador, a serpente está viva dentro dele, mas aí vem uma promessa, Gênesis 3,15. É dito o quê? Que a mulher daria à luz a um descendente. Não é uma promessa? E esse descendente faria o quê? Esmagaria a cabeça da serpente. Olha essa verdade. Por causa dessa verdade, dessa promessa, viveram todos os homens que vieram depois. Toda a linhagem de Sete viveu nessa esperança. Por isso que o Novo Testamento, ele se abre, Mateus capítulo 1, com uma genealogia. Ora, o que é a genealogia? Aí a pessoa que lê a Escritura pela Escritura, não pela revelação, ele fica lá, lendo a genealogia, decorando uma série de nomes, né? Decorando quantas gerações teve, desde Abraão até Jesus, discutindo alguns nomes que não estão nessa genealogia e que deveriam estar, discutindo nomes que estão na genealogia e não deveriam estar. Ou seja, não leva para lugar nenhum. Mas se você entende que o Novo Testamento se abre com a genealogia para dizer, olha, aquele que foi prometido, que é o descendente da mulher, ele agora está nascendo, ele veio ao mundo para ser aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Então veja a necessidade que nós temos de ter esses olhos, os olhos abertos para entender a revelação de Deus, que é Cristo. Do contrário, ficaremos no aprisco a vida toda, ali aprisionados, cativos, sujeito à autoridade de homens, sujeito a coisas, como diz o apóstolo Paulo, que não leva a nenhum lugar. Passaria ali 10, 20, 30, 40 anos numa vida ascética, numa vida privada, numa vida castrada, e que no final não produz o resultado do Evangelho. Então a grande necessidade que nós temos
exatamente de nós entendermos que aqueles que entram pela porta precisam sair. E os líderes que mantêm as pessoas aprisionadas, eles não entram pela porta. Eles não entram por Cristo. Ora, mas quem eram esses líderes de que Jesus fala lá, que ele chama inclusive de ladrão, de salteador, de mercenário? Não eram os líderes da religião judaica? Não eram escribas, fariseus, saduceus, sacerdotes, anciãos, sumos sacerdotes? Não tinham eles a escritura das mãos? O que eles não tinham era a revelação de Cristo. Eles sabiam inclusive interpretar as escrituras pela letra. Lembram quando os magos chegaram, né, e perguntaram para os escribas lá no templo onde devia nascer, né, o Messias? E eles então disseram: está escrito em Belém da Judéia. Então eles têm esse conhecimento formal, mas não têm o entendimento da revelação, não tem a revelação acerca de Cristo. Toda a escritura, ela fala de Cristo. Por isso que ele é a porta pela qual se entra e a porta pela qual a pessoa deve sair. Então veja, quando Cristo diz assim: olha, eu sou a porta do aprisco, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Todos quantos entraram no aprisco da religião, na esperança de salvação, devem agora sair de lá, a fim de que encontrem a liberdade nos pastos verdejantes da verdade. Muitos vieram antes de mim e larapiaram as minhas ovelhas e roubaram as minhas ovelhas. Entraram no aprisco não pela porta, mas como salteadores vivem agora a matar, roubar e destruir as ovelhas que o meu pai me deu. Esses são os mercenários da religião, verdadeiros ladrões, os quais não conhecem a luz. A cegueira, irmãos, da religião é tão grande que o capítulo 10 de João, quando fala que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, as pessoas, né, os líderes, interpretam como sendo o diabo veio para matar, roubar e destruir. Interessante que lá na sua Bíblia não tem o diabo, em nenhuma versão você vai encontrar o diabo veio para matar, roubar e destruir, ainda que de fato ele faça tudo isso, né? E todo o capítulo 9, todo o capítulo 10 de João, em nenhum momento você vai encontrar nenhum contexto que você possa então aplicar esse texto ao diabo. Então o ladrão que mata, rouba e destrói são esses líderes que querem manter as pessoas aprisionadas. Por isso que eles não entram pela porta, porque se entrassem pela porta eles seriam salvos, entrariam por causa do Cristo. Então eles estão lá por outros motivos. Os motivos de que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 5, o capítulo 6, o motivo pelo qual Pedro também diz na sua epístola, né, 2 Pedro capítulo 3, capítulo 2, versículo 3, que é a ganância, né? Continuando, Jesus vai dizendo assim: eu vim para que minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Por isso as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão eternamente. Eu sou o verdadeiro pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu a dou para então reavê-la. Por isso meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e a mim convém conduzi-las para fora. Então, quando isso eu fizer, haverá um só rebanho e um só pastor. Este é um outro ponto interessante, né? Porque Jesus, ele falando do aprisco do judaísmo, ele fala: eu tenho ainda muitas outras ovelhas que não são deste aprisco. Com isso, Jesus Cristo, ele abre a possibilidade e abre o entendimento de que existem muitos apriscos. Ora, imagine você, que se o judaísmo, enquanto uma religião formatada a partir da lei e dos profetas, uma religião articulada pela Bíblia hebraica, se lá era um aprisco onde havia ovelhas de Jesus e que ele veio para tirá-las de lá, então há também outros apriscos. Se este é o judaísmo,
Quais são os demais apriscos? Quais são os demais apriscos? Entenda aprisco enquanto religião, onde as pessoas estão ali presas, e que os líderes dessas religiões, ou desses apriscos, são os líderes das religiões. Você está dizendo assim, olha, há muitas religiões no mundo. Em outras palavras, há muitos apriscos no mundo. E nesses apriscos, esses muitos apriscos, estão as minhas ovelhas. Então, as ovelhas do Senhor estão em vários apriscos. Inclusive o próprio cristianismo, enquanto uma instituição, porque o cristianismo é uma religião humana, não estou me referindo nem a Cristo, nem ao Evangelho, e tampouco aos cristãos. Eu me refiro à religião chamada cristianismo, que tem início em 325, com Constantino, e que se divide na era de todo o catolicismo romano, depois protestantismo, depois evangelicalismo, que é pentecostalismo e neopentecostalismo, e agora os ultrapentecostais, né? Enfim, toda essa religião também é um aprisco. Então nós devemos olhar para as religiões, todas elas, ou seja, ela qual for, com bons olhos. Isso porque toda religião, ou melhor, uma boa parte das religiões, elas são verdadeiras seitas, porque elas tomam para si as características, a qualidade do todo. Ou seja, assim, são tudo do demônio, só a minha religião que é de Deus, não é isso? Então, na verdade, em todas elas há muito de demônio, em todas elas, e também há coisas de Deus. Nós estamos falando aqui exatamente aquilo que o apóstolo Paulo ensinou aos hebreus: não tenham isso por heresia. Quando eu falo ver com bons olhos, é nós olharmos para as religiões e falar assim, ali há ovelhas de Cristo. No momento certo, elas ouvirão a voz do pastor e sairão desses apriscos. Nós mesmos estivemos no aprisco, lembram? Então, ocorre que o apóstolo Paulo, em Hebreus, ele fala acerca do evangelho que se sustenta, né, coloquemos assim, sob o ministério de Melquisedeque. Interessante que os judeus, eles tiveram um grande erro de entendimento. No caso, o judaísmo foi que imprimiu esse entendimento, porque eles pensavam que o judaísmo era a religião verdadeira, era a religião do Deus verdadeiro, era a religião do Messias, e que todos os homens deveriam então se sujeitar a esta religião, porque eles acreditavam que eles tinham o sacerdócio araônico, que era o sacerdócio que abria a porta de salvação para todos os homens. Aí Cristo veio, e enquanto o Cordeiro de Deus, ele sofre a morte pelo ministério araônico. Ele é o Cordeiro de Deus imolado sobre o altar, ali representado pelo ministério de Arão. O problema é que Cristo ressuscita. Quando ele ressuscita, ele se torna o nosso sumo sacerdote. Aí nesse capítulo 7 de Hebreus, a que me refiro, é interessante que o apóstolo Paulo, ele quebra o paradigma dos judeus, quando muitos interpelavam Paulo dizendo, ora, mas como pode Jesus ser o sumo sacerdote, se conforme a lei só sai sacerdote e sumo sacerdote da linhagem de Levi, e Jesus é da tribo de Judá? Com isso eles pensavam, os judeus pensavam, que conseguiram encontrar uma falha na teologia paulina, mas na verdade eles estavam abrindo uma possibilidade de que Paulo nos explicasse algo muito grande. Foi quando ele disse, olha, imagine você que o próprio Abraão, ele deu o dízimo a Melquisedeque. Aí em Hebreus 7 conta rapidamente, quando Abraão, ele voltava da batalha contra 5 reinos, e ele voltava vitorioso com os despojos da guerra, e ele se encontra com Melquisedeque. Agora pense comigo, por gentileza, por um momento. Vamos raciocinar este ponto. Abraão não foi aquele que foi chamado de Ur da Caldeia quando houve a rebelião da humanidade na Torre de Babel? Foi ou não foi? Pense comigo. Toda aquela humanidade pós-diluviana se rebelou contra Deus na Torre de Babel. Deus fala, Abraão, sai daí. Eu quero te fazer uma nação santa, uma nação eleita, uma nação para o meu propósito. Abraão sai. Ele sai sozinho.
Lógico, saiu com o pai dele, mas o pai dele morreu, saiu com Ló, depois se separaram, mas Abraão sai sozinho. Ou seja, todo o povo, toda a parentela fica ali em Ur da Caldeia. Qual que é a ideia que os judeus construíram? Que essa linhagem de Abraão pertence a Deus, e que todo aquele povo que ficou não pertence a Deus. Pertence a quem? Ao diabo. Por isso que os judeus tinham uma ideia facciosa acerca de Jerusalém, acerca do templo, acerca da lei, acerca do Messias. E não é a mesma visão que os crentes hoje têm acerca de todos que não estão dentro dessa linhagem do cristianismo? Sim ou não? Então está lá Abraão ainda iria gerar Isaac. Ainda iria gerar Isaac, depois viria Jacó, depois que viria a nação de Israel. Então, se Abraão é o único puro que sai daqui, é o único que pertence a Deus, eu pergunto, como é que ele volta de uma batalha e ele se encontra com um sumo sacerdote do Deus Altíssimo? Vocês estão entendendo a minha argumentação? Que é a argumentação, na verdade, de Paulo, no capítulo 7 de Hebreus. Ora, estava lá Abraão, quando ele pensava que ele era a última Coca-Cola do deserto, desculpa eu colocar nesses termos, mas só para usar algo do vulgo, para vocês entenderem, quando ele pensava que ele estava abafando, sozinho, aqui eu sou a semente, de repente ele agora encontra fora dele um outro, e esse outro lhe é superior, inclusive, porque esse outro, ele é sacerdote do Deus Altíssimo, e que lá em Hebreus vai dizer, sem pai, sem mãe, sem genealogia, ou seja, esse não está ligado a nenhuma raça de um modo específico, a nenhuma linhagem humana, a nenhuma nação, exatamente para não fazer dele uma facção. Ou seja, ele é atemporal, porque ele veio para servir a todos, para salvar a todos, e é este ministério de Melquisedeque do qual Cristo faz parte. Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quando Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque, Gênesis 14 e Hebreus 7, é dito que Isaac, que estava em Abraão, que Isaac não nasce de Abraão, Isaac não era uma semente em Abraão, então Isaac também paga o dízimo a Melquisedeque, sim ou não? Mas Jacó não nasceria de Isaac? Então Jacó não era uma semente que estava na semente que era Isaac, que estava na semente que em Abraão? Abraão iria gerar Isaac, queria gerar Jacó, que viria a gerar Levi, que geraria toda a tribo de Levi. Essa tribo de que o povo de Israel se orgulhava, do sacerdócio levítico, pagou o dízimo por meio de Abraão, para significar, existe um sacerdócio universal de salvação para todos os homens. A salvação de Deus não é restrita nem ao tempo, nem ao espaço, nem a uma nação, nem a um aprisco, a nenhuma religião. Na verdade, não há religião, salvação em nenhuma religião em si mesma. A salvação só há em Cristo. E esse Cristo, ele está totalmente fora de qualquer um desses apriscos. Ele entra, ele é o motivo pelo qual as ovelhas entram, ele é o motivo pelo qual as ovelhas saem, e ele vai em aprisco em aprisco, tirando de lá as suas ovelhas. Então, o fato é que quando nós chegarmos na eternidade, certamente nós teremos muitas surpresas. Muitas. Teremos a surpresa de ver pessoas que nós jamais podíamos imaginar que poderiam ser salvas. E estarão salvas, porque o Espírito de Cristo está agindo, está trabalhando. Alguém pode perguntar, mas como é que alguém pode ser salvo, pastor Alexandre, se Jesus disse que Ele é o único caminho, a verdade e a vida? A grande questão deste ponto é quando as pessoas querem entender o Cristo de Deus enquanto o mero Cristo histórico. Pense você, se você considerar que a salvação é meramente pelo Cristo histórico, imagine você que todo o tempo antes de Cristo não poderia haver salvação, porque não havia o Cristo histórico. Pastor, mas havia lá o judaísmo, havia a lei, havia os profetas. Mas quais deles, ou quantos deles lá atrás compreenderam a lei e os profetas? Quantos?
Parece que deve ter uns 3 ou 4, que deve ter entendido alguma coisa da lei dos profetas. O próprio povo do tempo de Cristo não estava entendendo a lei dos profetas. Porque Cristo falava, eles achavam que Cristo queria instaurar uma nova doutrina. Então, para trás de Cristo não haveria, porque não havia o Cristo histórico. E para frente, nós teríamos que limitar, né, a 2000 anos, de lá para cá, somente. Teríamos que limitar somente a salvação para o hemisfério do Ocidente, porque o cristianismo é do Ocidente, e todo o Oriente, e todas as tribos e povos distantes, que nunca ouviram falar de Bíblia, nem de Moisés, tampouco de Jesus Cristo enquanto homem encarnado. Então veja que é uma visão que é muito reducionista. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 7, lá fala que há salvos de toda tribo, povos, tribos, nações e línguas. São João teve uma visão de todos os salvos, de todos os tempos, que foram alcançados pelo Espírito de Cristo. É verdade que não há salvação fora de Cristo, verdade, porque Ele é o Redentor. Ocorre que o Espírito de Cristo está agindo desde sempre em todos os homens, e quando o Senhor então for julgar os segredos dos corações dos homens, o Senhor vai levar em conta a revelação que cada um teve acerca de Deus, vai considerar o nível de revelação que cada um teve acerca de Deus. Na verdade, ele vai ver o conhecimento relativo da verdade. Talvez você tenha um grande conhecimento da verdade, mas e outros que não tiveram o mesmo conhecimento seu, mas que na proporção da luz que ele teve, embora pequena, ele atendeu aquela luz. O problema é quando nós temos uma grande luz e não atendemos a essa luz que temos. Se torna um grande problema, não é? Então veja que quando Cristo fala que há outros apriscos, ele fala não que ele tem várias religiões, que ele não tem nenhuma, mas que os muitos apriscos servem para proteger e guardar as ovelhas de Cristo até o momento em que o Senhor vai chamá-las, né? Continuando. Então, quando isso eu fizer, haverá um só rebanho e um só pastor. Vai, pois, aos teus, Jesus falando para o cego curado do Evangelho. Vai, pois, aos teus e anuncia a luz aos que estão em trevas. Desde que a luz dos teus olhos emane pela tua boca, a fim de que, entrando pelos ouvidos, ilumine os homens de bem e os faça tocar a verdade. Seja para o mundo o bom perfume de Cristo e leve o cheiro de vida por onde quer que andares. Que maravilha, né? Este homem agora totalmente claro, pelo menos acerca do propósito da sua cura. No segundo livro que nós ainda iremos escrever, que já estamos escrevendo, não tenho época de lançar, não tem data para lançamento dele, será uma continuidade deste livro, mostrando então como que este cego curado do Evangelho, ele segue após a sua morte, e então lá no Hades, onde ele se encontra, ele vai se encontrar com o Cristo de Deus, que também morre e desce ao Hades, não é? Sim ou não? E lá então, essas revelações continuam progressivamente, tá bom? Último capítulo de A Dracma Perdida, capítulo 30, por entre a janela semi-aberta, página 199. O meu coração, palavras do cego curado, né? O meu coração encandeceu-se e minha mente se iluminou ao ouvir essas palavras. Pude compreender a perversidade dos templos, quando esses buscam suplantar o templo vivo de Deus, no qual somos chamados a habitar. Deus é o verdadeiro templo dos homens redimidos, e estes são o verdadeiro templo de Deus. Essa é uma verdade que está em Apocalipse, capítulo 21, quando falando da Nova Jerusalém, que é a noiva do Cordeiro, portanto são pessoas redimidas, né? É dito, eis o tabernáculo de Deus com os homens, ou seja, a igreja enquanto um tabernáculo, a igreja enquanto uma
habitação, igreja enquanto habitação de Deus. Entretanto, no mesmo capítulo 21 de Apocalipse, João diz assim: nela, ou seja, nesse santuário, eu não vi templo algum, porque o seu templo, o templo da cidade, é o Senhor. Então fala de um habitar mútuo. Irmãos, no dia que nós compreendermos claramente que nós habitamos em Deus e que Deus habita em nós, puxa, tudo ganha muito sentido, né? O próprio planeta onde nós vivemos, ele está permeado de Deus. Lógico que a terra não é a casa de Deus, né? Embora seja o santuário de Deus, porque Deus habita em todos os lugares, em tudo que Ele criou, Deus está presente, portanto Ele habita, não somente no homem. Mas o fato é que falta-nos compreender que nós somos uma unidade, nós em Deus e Deus em nós. Somente quando o nosso coração é totalmente reconciliado com Deus, e nós somos reconciliados com os homens, reconciliados com nós mesmos, é que nós podemos desfrutar desse coabitar, dessa habitação mútua. É exatamente isso que diz lá em Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que concebeu Deus enquanto habitação, que portanto agora ele simplesmente descansa. Alguém pode falar: pastor, mas qual é a maneira prática de habitar nesse Deus? Ora, basta que você possa simplesmente crer e você ver Deus em todas as coisas criadas, em todos os homens criados, e você agora viver bem, viver em paz, viver em harmonia, tanto consigo mesmo, com os homens, com a criação. Ou seja, seja feliz, não permita que nada, nenhum mal possa dominar o seu coração. O grande problema do homem que vive alienado dessa habitação de Deus é que o homem, ele vive para os seus temores. Os temores fica comandando o coração do homem. O homem vive para o seu prazer temporal, e qualquer coisa, portanto, que perturbe o seu prazer temporal, qualquer coisa que temporariamente roube a sua alegria, já é uma razão para o homem se voltar para si mesmo, viver na sua introspecção, se de viver um mundo doente, um mundo cheio de angústia, um mundo cheio de depressão, porque esse homem não conseguiu ainda viver a realidade de Deus nele e em todas as coisas. Continua na leitura, diz assim: o meu coração engrandeceu-se, minha mente se iluminou ao ouvir essas palavras. Pude compreender a perversidade dos templos, quando esses buscam suplantar o templo vivo de Deus, no qual somos chamados a habitar. Deus é o verdadeiro templo dos homens redimidos, e estes são o verdadeiro templo de Deus. O conúbio de Deus com seus eleitos constitui-se no legítimo tabernáculo, de onde emanará a luz para todas as nações restauradas. Na Nova Jerusalém não haverá sol, nem precisará ela de luz de candeia, porque Deus é a sua luz e o Senhor é a sua lâmpada. A cidade eterna será por fim o grande candelabro universal, a luz do mundo, ao fulgor do qual os povos irão andar, não mais tateando como cegos na escuridão de seus corações, mas iluminados em suas consciências, com vistas restauradas, com os seus olhos do coração abertos, conhecendo claramente que Deus é amor. Todo o sofisma do maligno terá sido vencido e Deus justificado, e a luz eterna brilhará pelos séculos dos séculos sobre todo o universo. Capítulo 21 e 22 de Apocalipse é lindo. Desde quando começa lá em cima, né? E vi novos céus e nova terra. Está anunciando um tempo em que toda treva terá sido vencida. Vence-se a treva, se vence também o pecado. Se vence o pecado, vence também a morte. Por isso o capítulo 21 anuncia um tempo de paz, um tempo, a eternidade, em que tudo estará reconciliado com Deus. Então mostra a Nova Jerusalém,
todos os redimidos do Antigo e Novo Testamento, como um grande candelabro, então uma grande luz iluminando os povos, todos cientes e conscientes de que Deus é amor. Cientes porque sabem, consciente porque tem um saber comum a todos. É um conhecimento que permeia e perpassa por todos os corações, todos conhecendo a Deus, todos conhecendo a vontade de Deus e todos vivendo de acordo com essa vontade eterna de Deus. Continuando, retirei-me para o lado oposto ao do Messias. Ou seja, o Messias foi para um lado e o cego do Evangelho foi para o outro lado. Não como quem se lhe opõe, mas como o ramo da videira que leva sua seiva e seus frutos aos que estão distantes. Conheci nova vida em Cristo, e uma vez livre de toda e qualquer forma de escravidão, passei a desfrutar da liberdade que me proporcionou o conhecimento da verdade. Deixei de ser presa fácil dos engodos do pai da mentira, tornando-me catalisador de libertação aos que estão em trevas, mediante a luz que de mim emana. E este é o propósito de Deus para todos aqueles que conhecem a verdade. Infelizmente, as pessoas, elas, por não compreenderem a essência do Evangelho, a essência de Deus, a essência da vida, elas pensam que elas precisam estar dentro de um sistema que seja de um ajuntamento, e elas querem então servir a Deus. E quando elas se propõem a servir a Deus, que elas pensam, o que eu posso fazer? Então elas querem fazer qualquer coisa material, ainda que seja ser o porteiro do banheiro da igreja. Aí elas pensam que com isso estão servindo a Deus. Lógico que existem coisas a serem feitas onde há ajuntamento. Há aqueles que têm que olhar os carros, aqueles que cuidam de serviços gerais aqui dentro, cuidam da música, do som, da limpeza, da recepção. Isso são coisas necessárias, mas essas coisas não se constituem diretamente o serviço a Deus. Só é serviço a Deus essas coisas quando aquele que pratica, ele entende que ele está ali para servir a Deus nos homens. Quando ele entende que ele está ali para servir o próximo, servir o outro. Então, quando alguém faz qualquer tipo de atividade, onde quer que ele esteja, se ele entender que aquele serviço é para o outro, ele se entende como um servo do outro, aí sim ele estará servindo a Deus. E isso não somente em igreja, não. No lar, quando um pai cuida da família, se ele não usurpa a família, mas ele cuida da família como ali fazendo um papel de pai, representando o pai eterno, ele está servindo. Ou a mãe, ou um professor na escola, um médico no hospital, um advogado, um juiz, seja em qual for a área que a pessoa estiver atuando, não importa. A pessoa tem que compreender que mesmo a sua profissão secular, ele deve elevar esse seu trabalho, essa sua função, ao nível espiritual de serviço aos homens. E somente assim é que nós vamos poder cumprir o que Paulo ensina nas suas epístolas, dizendo que aquele que serve deve servir como se servisse ao Senhor, e aquele que é o patrão, que é o Senhor, deve cuidar desses que lhe servem como o próprio Senhor cuida deles. Ou seja, a quem eleva esses níveis de relação terrena ao nível espiritual é o apóstolo Paulo. Leia depois as epístolas, sempre no final das epístolas ele fala sobre os servos, sobre as servas, sobre os senhores, sobre os pais, sobre os filhos. Ou seja, a visão de Paulo é que todos nós, onde quer que estejamos, em qual posto quer que estejamos, em qual lugar quer que nós estejamos, estamos servindo a Deus e aos homens. Continuando, diz assim: hoje, último parágrafo da página 200, sentindo o peso da velhice, encontro-me fraco sobre a minha cama. Então aqui no final da narrativa, este que era cego, ele teve a revelação no tanque de Siloé, foi curado das vistas,
encontrou-se com Cristo, ele volta para a sua vida comum, para que ele seja uma fonte, né, de luz para quantos ele puder iluminar, e agora ele está em casa. Essa narrativa acontece exatamente quando ele está na sua velhice. Hoje, sentindo o peso da velhice, encontro-me fraco sobre a minha cama. Então ele está na cama dele, o que significa que toda essa narrativa ele fez aqui na cama, no leito de morte, como que, se você buscar o início do livro, ele fala das minhas reminiscências, são as lembranças. Então esse livro é toda a lembrança da cura e do processo de cura pela qual ele passou. Hoje, sentindo o peso da velhice, encontro-me fraco sobre a minha cama. Sei que logo deixarei este mundo e serei absorvido pelo infinito. Entretanto, não poderia eu partir sem lhe deixar de herança, estimado leitor, essa dracma, outrora perdida, a verdadeira mensagem acerca da história da redenção, cujo valor é inestimável. Como é que é o nome desse livro? Dracma Perdida. Dracma perdida é uma parábola lá de Mateus 15. Esse livro não fala dessa parábola. A parábola, ela fala sobre o valor que foi perdido. Então nós tomamos por empréstimo para dizer que este livro, ele traz uma mensagem de altíssimo valor. Este livro fala sobre a história da redenção com todas as suas implicações. Ou seja, essa verdade que foi trazida nesse livro como revelação é para curar os olhos daquele que lê. Todos os que lêem esse livro começam a ler estando cegos. Do meio para frente começa a abrir os olhos e ele vai compreendendo acerca do caráter de Deus, do caráter do Pai. Ele vai compreendendo as artimanhas do maligno, todas as suas mentiras. Isso vai curando a sua vida. Quando então ele compreende essa verdade, eu creio que vocês devem ter compreendido ao longo da leitura deste livro, então você encontra essa dracma, encontra uma verdade perdida. Por que perdida? Veja bem, entretanto, não poderia eu partir sem lhe deixar de herança, estimado leitor, essa dracma, outrora perdida, a verdadeira mensagem acerca da história da redenção, cujo valor é inestimável. Por séculos esteve essa revelação, tanto acerca do caráter do Pai, como das forças que operaram contra o seu ungido. Esteve essa verdade perdida dentro de casa. Na parábola da dracma, em Lucas 15, não fala que uma mulher perdeu uma moeda dentro de casa? Ou melhor, uma moeda foi perdida dentro de casa? Não foi no mundo pagão que se perdeu a verdade da redenção, mas no meio do povo de Deus. Ou seja, essa verdade foi perdida na igreja. Ou seja, a igreja foi deixando de lado as verdades e foi se dando a outras coisas, colocando outras doutrinas no lugar da sã doutrina, de modo que com o passar de 1 ano, 10 anos, 100 anos, essa verdade simplesmente se perdeu. E tudo que se sabe hoje acerca de redenção é muito superficial. E quando tentam aprofundar nessa verdade, acabam colocando a Deus como um tirano, como um perverso, como alguém que não pode de fato perdoar, como alguém cujo amor é limitado, cuja graça é limitada. Eu sei que alguém que não conhece o nosso ministério, ou que não conhece as mensagens que ministramos, pode achar que nós estamos exagerando o que estamos dizendo. Mas basta você resgatar, por exemplo, alguns pensamentos do cristianismo. Por exemplo, quem já ouviu dizer que a porta da graça vai se fechar? Isso é a coisa mais ouvida no meio cristão. A porta da graça vai se fechar. Eu pergunto, como assim? Primeiro, onde diz isso na Bíblia, né? Vamos partir daqui. Ah, pastor, aonde? Na parábola das 10 virgens. Elas voltaram, bateram a porta e diz que a porta estava fechada, né? E o Senhor disse que não conhecia. Mas isso aí é falta do entendimento da própria parábola.
É certo que a Bíblia vai dizer, vai usar várias linguagens, né? Mas nós temos que conhecer o todo da Escritura. Se você disser que a porta da graça se fechou, você está dizendo, sabe o quê? Que a graça de Deus chegou no seu limite e que agora Deus não pode mais perdoar o pecador. É um Deus que fala assim: olha, eu sou manso, humilde, eu sou longânimo e eu vou dar oportunidade para vocês, estou tranquilo, tá? Esperar vocês se arrependerem, estou tranquilo, aguardando por vocês, tá bom? Olha, eu vou mandar meu filho para vocês, vai morrer por vocês, você tem que crer nele, hein? Se vocês não crerem, olha, eu estou ficando nervoso. Olha, eu ainda estou com paciência, eu ainda estou aguardando vocês. Olha, se vocês não aceitarem, eu vou ter que derramar minha ira. Aí ele começa a gritar, vai ficando. Até que chega um ponto e fala assim: olha, o pecado de vocês começou lá embaixo, foi subindo, 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 e agora está chegando nas minhas narinas. Se subir mais, eu vou morrer sufocado. Então, para eu não morrer sufocado, eu mato vocês, seus desgraçados, seu bando de miseráveis. Mas essa é a ideia. Pastor, mas será que você se esqueceu também que a Bíblia fala do pecado imperdoável? O próprio Jesus falou que não há perdão para o pecado contra o Espírito Santo. Já imaginou? Um Deus falou assim: olha, eu perdoo qualquer coisa, menos isso. Que coisa, gente, que Deus é esse? De onde é que vem essas ideias? Da Bíblia, pastor, eu sei, é da sua leitura da Bíblia. O pecado contra o Espírito Santo, e o próprio texto já é claro, porque se não é contra o Pai, nem contra o Filho, é contra o Espírito Santo, se você julga que o Espírito Santo é Deus, então você não pode separar. Não são três deuses, só tem um Deus verdadeiro, ou não é? Pecado contra o Espírito Santo é pecar contra a obra que o Espírito Santo realiza, é entender o Deus Trino segundo a sua economia, entender que o Espírito Santo é o agente que está ali para mostrar ao homem, para iluminar o homem, para convencer o homem. E pecar, portanto, contra esta obra, a obra do Espírito Santo, é você resistir o trabalhar dele até o fim. Ou seja, o Espírito Santo quer te salvar e você diz: eu não vou. Isso é pecar contra o Espírito Santo. E portanto não é que não tem perdão porque Deus não tem perdão para dar, é porque o perdão está aí e você não se apropria do perdão. É você que não quer o perdão de Deus. Então não é impossível que Deus perdoe, é impossível que tal pessoa se arrependa. Isso que é em Hebreus capítulo 6 vai dizer: é impossível outra vez renová-los ao arrependimento. Não é dito que é impossível que Deus perdoe tais pessoas. Ou seja, toda a limitação está no coração do homem e não em Deus. Então, quando nós falamos essa questão de que essa mensagem se perdeu, de fato se perdeu. Basta você olhar para o cristianismo que, de um modo ou de outro, eles estão pregando. Por exemplo, imagine, não vou nem falar de outras religiões não, que é ir longe demais. Basta você olhar para o cristianismo. No cristianismo tem uma parte chamada protestantismo, que é a parte da reforma para trás, que diz que os católicos estão perdidos. Não diz? Ora, isso é não conhecer a obra de redenção. Pastor, mas os católicos estão salvos? Alguém pode me perguntar. Ora, eu respondo com outra pergunta: e os evangélicos estão salvos? Tá. Salvo de quê? Me responda. Salvo do inferno. Aí já é outro problema, que vai começar a trazer umas figuras, porque eles acham que existe um lugar que tem um fogaréu, que Deus criou um fogaréu para queimar as almas. Ou seja, é uma série de erros que a única maneira para dar certo é jogando tudo fora e construindo uma nova visão acerca de Deus por meio de uma leitura orgânica das Escrituras. É verdade que os crentes em Cristo estão salvos. Não é os crentes porque estão nas igrejas evangélicas, são os crentes, os verdadeiros crentes, aqueles que creem no Cristo de Deus, salvos, lógico.
salvos da morte eterna, salvos da ira, salvos da condenação, da danação eterna. Agora, tudo isso tem que ser compreendido à luz do Evangelho. Como diz então, de volta à palavra, muito bem, glória a Deus. Pois séculos esteve essa revelação, ou seja, a revelação acerca do caráter do Pai e das forças que operaram contra o seu ungido. Essa verdade, por séculos, esteve perdida dentro da casa. Não foi no mundo pagão que se perdeu a verdade da redenção, mas no meio do povo de Deus. Porém, quando me brilhou a luz, pude vê-la claramente. Portanto, transcrevo aqui as reminiscências de minha particular experiência, esperançoso de que a minha cura seja também a tua, a fim de que vejas a verdade que liberta, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por entre a janela meio aberta, ou seja, ele estava deitado, a janela estava entreaberta, ele podia ver do outro lado, por onde o clarão da lua penetra o meu quarto, então era de noite, vejo um jovem nu que foge por entre as trevas da noite. Não foi assim que começou o livro, lá a primeira página? Ora, mas como é que ele sabia lá no início? Bem, aqui são as reminiscências dele. Quando ele fala de Marcos lá no início, certo? Lá no comecinho, ele teve já a visão no tanque de Siloé. Ou seja, aquilo que ainda aconteceria, a prisão de Cristo e a morte de Cristo, ele anteviu na revelação nas águas de Siloé. Agora ele está vendo de fato e de verdade Marcos correndo, fugindo nu. O que significa que neste exato momento, agora entramos no tempo literal dos acontecimentos, Jesus estava sendo preso. E ele estava morrendo. Por entre a janela do meu quarto, ou por entre a janela meio aberta, por onde entra o clarão da lua que penetra o meu quarto, vejo um jovem nu que foge por entre as trevas da noite. Marcos! Ele grita chamando o jovem. Minhas vistas se escurecem. Ele está morrendo. Já posso ver a luz. É um paradoxo, né? Como pode as vistas se escurecerem e agora, porque se escurecem, já pode ver a luz? Isso implica que do outro lado há uma luz. Não acaba aqui. Por isso vocês não podem deixar de ler o próximo livro, tá bom? O nome do próximo livro é Os Caminhos da Vida, tá bom?